Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente falar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Hoje quero falar sobre um tema que alguém me sugeriu em algum momento. Quero falar sobre esquecer as ofensas. Você passa por isso? Você tem aí alguma mágoa por algo que você julgou ser uma ofensa e que veio do outro e te machucou? Vamos refletir um pouco sobre isso? Como será que podemos fazer para ficar melhor em relação a isso? Quero fazer essa reflexão agora junto de você. Mas, enquanto isso, quero te sugerir que, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e acione aquele sininho que tem lá do lado para você receber todas as minhas publicações. E se você gostar desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Vamos refletir sobre isso? Como esquecer as ofensas? Esquecer as ofensas. Será que é fácil? Não, não é, tá? Um primeiro ponto aqui que eu quero nivelar com você é que, de uma maneira ou de outra, esse assunto sempre vai ser difícil para nós seres humanos. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão que talvez ajude a ficar um pouco mais leve, talvez ajude a ficar um pouco mais possível a gente esquecer as ofensas. Bom, primeiro quero dizer que sempre que há um conflito entre duas pessoas, pode haver ali uma série de motivos, uma série de origens daquele conflito, tá? Aqui eu vou falar sobre um aspecto. Existem diversas outras maneiras de olhar isso que a gente está chamando aqui de uma ofensa, tá bom? Vou fazer aqui da minha parte uma pequena reflexão naquilo que me cabe. Bom, considerando que por vezes o outro fala algumas coisas e a gente se ofende, então vamos supor aqui, ó, estou eu aqui essa de vermelhinho, porque hoje eu estou com uma estampa vermelha, e suponhamos que uma amiga minha me falou algo e eu me ofendi. Me machucou de uma determinada maneira. Eu quero, nessa reflexão de hoje, trazer um aspecto de algo que eu não sei se você já olhou nas relações dos seres humanos, que é, por vezes as pessoas estão em transe. Por vezes, aquilo que a minha amiga me falou, será que ela estava falando para mim mesmo? Será? E na hora que me doeu, será que me doeu daquele jeito porque eu escutei foi dela mesmo aquilo que ela me disse? Bom, eu sei que nesse momento ficou meio confuso, meio complicado o que eu acabei de dizer, né? Mas eu quero trazer um pequeno exemplo. Vamos supor que muito antes dessa conversa aqui, que eu me ofendi com algo, a minha amiga teve em outro momento do tempo e do espaço, talvez lá na infância, algum desentendimento com alguém. Vamos supor que seja lá da infância. Vamos supor que ela era uma menina. Vamos supor que ela viveu algo de difícil, por exemplo, com o papai dela. E aquilo de algo de difícil que ela viveu aqui, ela registrou lá no coração dela, lá na mente dela, lá no inconsciente dela, ficou registrado como um trauma, como uma ferida aberta e que dói eventualmente porque está aberta. Então, passou o tempo e um belo dia ela estava aqui comigo. Vamos supor que sobre um determinado aspecto, algo que do meu comportamento ou algo na minha fala, lembrou
dela essa situação aqui que ela traz lá na mente dela como uma dor. Perceba bem, eu estou aqui explicando um processo inconsciente, tá? Então, essa dor aqui, talvez diante de uma palavra minha, talvez diante de um comportamento meu semelhante em algum aspecto àquilo que era do pai dela, nessa situação aqui, lá do passado, acionou lá na mente dela, ali naquele momento em que a gente teve esse desentendimento, essa dor. Então, a partir do momento que lá na mente dela, essa dor aqui foi acionada, ela vai para um transe. Ela sai da realidade, ela sai do aqui e agora e ela vai para o mental dela. Então, a partir desse momento, tudo aquilo que ela me fala aqui, ela não está falando para mim. Ela está falando para o pai dela. E enxergando em mim o pai dela. Bom, eu sei que fica meio confuso, é meio surreal, né, talvez. Mas aqui eu estou explicando para vocês uma dinâmica da nossa mente inconsciente. Nós funcionamos assim, tá? Eu funciono assim, você funciona assim, o vizinho funciona assim, meu marido, todo mundo funciona assim. Todos os nossos traumas que estão em nós em aberto, quando eles são acionados, nós temos a tendência de vir para o mental. E aí nós saímos da realidade. E aí tudo aquilo que a gente sente, que a gente se comporta e que fala, está contaminado por isso daqui do passado. E muitas vezes a pessoa vem tanto aqui para o passado, que o comportamento dela aqui comigo fica totalmente incoerente, fica totalmente irreal. Então, a partir de um determinado momento, talvez a minha amiga aqui comece a me falar coisas incoerentes. Espera aí, mas ela não está falando de mim. Espera aí, por que ela está falando desse jeito comigo? Nós não temos uma relação assim. Por quê? Porque ela, na verdade, está falando aqui do papai. Não de mim. Porque naquele momento ela não está me enxergando. É como se algo assim acontecesse, ó. A criança dela é acionada, vem aqui para frente. Dependendo do quanto ela vai para esse transe, o adulto dela fica muito ou totalmente sem energia, ele fica excluído. E aí fica aqui funcionando a dor daquele trauma lá do passado, ela manifesta aqui, no aqui e agora, no momento ali em que a minha amiga me fala algo de difícil. Bom, aqui eu estou explicando um processo inconsciente. Isso não é visível a olhos nus. O que é visível a olhos nus? Somente a minha amiga me falando determinadas coisas e tendo determinado comportamento. E se eu, que estou aqui vendo só aquilo que é visível, aquilo que é externo no comportamento dela, se eu aqui dentro de mim não tomar muito cuidado, aquilo que ela me fala pode acionar os meus processos, sabe? Todos nós temos, lembra que eu falei agora há pouco? Eu também tenho as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus traumas. Então, lá na minha infância, eu também tenho lá os meus traumas registrados em relação a determinadas vivências que eu tive ao longo da minha vida. Então, diante daquilo de difícil que ela me coloca pelo transe dela, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu me ofender, eu também vou para o meu transe. Algo em mim vai doer. E aí, eu vou para o meu mental, vou para o meu transe. A minha amiga estava no transe dela. O que de bom que surge desse momento aqui? Ofensas, mágoas, desentendimentos. E se a gente for olhar por tudo isso daqui que eu tô contando para vocês, na verdade nós duas estávamos conversando com quem? Era uma com a outra?
outra aqui naquele momento da ofensa? Não, no mental, olha só, nós fomos pro nosso transe, nós fomos lá pro passado. A nossa mente faz isso. Então, sugestão. Diante daquilo do outro que eu não entendo, que eu não vejo, mas que fica incoerente, que fica estranho, que não é adulto, tá? Porque se a minha amiga estava chateada comigo por algo, ela poderia ter chegado no adulto dela e exposto de uma maneira adulta, falado de uma maneira clara. Mas geralmente esses processos aqui, ó, a expressão da pessoa é alterada, ela é infantil, ela é incoerente, não é um processo do adulto. Então, nesses momentos em que a minha amiga ou alguém da relação da gente vivencia algo assim, o ideal é que eu fique atenta. Surgiu uma incoerência na relação com o outro, peraí. Deve ser aquele negócio que a Inês falou. Acho que a pessoa foi para um transe. Então ela não estava falando de mim. Sugestão. Quando acontecer isso daqui, use o seu adulto para não se envolver aqui, ó. E não emaranhar com aquilo que é do outro e não emaranhar com aquilo que é seu e é do seu passado. Use o seu adulto, dê uma respirada. E uma sugestão de fala para essa pessoa aqui é: podemos conversar sobre isso em outro momento? Acho que agora não é um bom momento. Ou, se não for possível dizer isso, invente uma desculpa qualquer e saia fora daquele momento. Porque se a pessoa está aqui, ó, entregue ao transe dela, não vai adiantar de nada você falar qualquer coisa naquele momento, não. Você vai precisar dar um tempo para que esse trauma aqui, ó, como diz um ditado popular, para que a poeira baixe. Passado um tempo, essa pessoa aqui, minha amiga, ela vai estar mais disponível no adulto dela para que talvez possamos conversar. Talvez não. Talvez eu vou ter só que respeitar a limitação daquela pessoa e determinados assuntos eu não converso. Ok? Bom, nesse caso aqui, eu estou falando de algo para vocês que, resumindo, é assim. Se alguém me fala algo, não torne aquilo pessoal com você. Porque na maior parte das vezes não é pessoal com você. Ó, nesse exemplo aqui que eu estou criando, se a minha amiga me falou um monte de coisas ofensivas, ela não estava falando de mim. Ela estava falando das próprias dores. E geralmente quando o outro fala algo que é muito incoerente pra gente, nem sempre, tá? Mas geralmente a pessoa está falando de si. Ela está ali naquele transe, num processo inconsciente, e ela está projetando algo dela na gente. Esse trauma aqui, só falando um pouquinho a respeito, esse algo do passado que aciona em nós uma dor e a gente vai com um transe na nossa vida aqui, no nosso dia a dia, esse trauma aqui ele pode ser biográfico, ou seja, algo que aconteceu na vida da pessoa, ou pode ser sistêmico. Pode ser que eu esteja leal a alguma dor da minha família e aí em determinados momentos diante de algo que eu vivo, e esse trauma pode ser acionado e algo dói e eu vou lá para o meu transe. Ok? Resumindo, se eu fui para o meu transe, eu estou perdendo a informação aqui da realidade. Então, é melhor a gente investir em autocuidado. Tudo isso que eu tô falando aqui, eu criei aqui um exemplo, eu e minha amiga, mas eu também tenho. Eu também vou para os meus transes. Você que tá aí me ouvindo também vai para os seus transes, eu te afirmo com certeza. Comece a observar.
Toda vez que a sua emoção se altera, você foi para o seu transe. E aí, naquele momento, você perdeu algo da realidade. Naquele momento, você não tem como afirmar 100% que algo aconteceu naquele momento. Porque você estava aqui no seu mental. E quando a gente vai para o transe, a gente vai para o nosso mental, a gente distorce imagens, a gente distorce informação e muitas vezes a gente sai 100% da realidade. Então, falando aqui para nós, para mim, para você, o autoconhecimento é muito importante nesse momento. O se conhecer, em quais situações que as minhas dores são acionadas, quais são os meus traumas. Se eu souber disso, quando algo da minha realidade acionar uma dor aqui dentro, talvez eu não vá tanto para o transe. Talvez eu não vá projetar no outro aquela dor e não vá fazer um estrago tão grande na minha vida no atual. Bom, reflexão, autoconhecimento. Se for algo mais profundo, se aqui houverem histórias um pouco mais complicadas, ou até que tá difícil para você olhar e ver o que é, então aí eu sugiro terapia ou uma constelação, caso seja algo sistêmico. É um investimento que vale muito a pena e traz muita qualidade de vida para o nosso presente, para a nossa realidade. Porque aí a gente fica menos tempo naquilo que é do passado. Comece a observar o quanto você fica no seu transe, o quanto você se altera e sai da realidade. Isso é adoecimento emocional. Sugiro essa reflexão, sugiro que você olhe aí e invista cada vez mais em autoconhecimento. E naquilo que for do transe do outro, não se ofenda. Desculpe as ofensas. Na verdade, resumindo, você não tem que desculpar, porque a pessoa não estava falando para você, então por que você vai se ofender? Se você se cuidar, você não vai para o seu transe e você não se ofende. Então, na verdade, não tem nem o que desculpar. Sugiro essa reflexão. Espero que você tenha me entendido. Eu sei que esse aqui é um assunto um pouco complexo, não sei se eu fui clara na minha fala. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode colocar ali nos comentários que eu me comprometo a responder, tá? Ou pode me chamar lá no WhatsApp e colocar a perguntinha que eu também respondo, ok? Espero que essa reflexão tenha contribuído. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber todas as minhas publicações, ok? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.